Olha, Quem eu vou mais? aproveitar então a deixa e vou dar um testemunho, tá? Já me Hum. animei aqui. Queria agradecer ao grupo, mas eu quero dizer a vocês que tem dois mover de Deus que aconteceram na nossa vida, né? Em comum. O primeiro foi o batismo e o segundo foi o ingresso nesse grupo. Por quê? Esse grupo possibilitou a gente a conhecer cada vez mais a palavra em profundidade. Então, eu Sim, até estava é conversando o que hoje com a faltava para a Valéria, a gente. diferença de você ter religiosidade ou ter espiritualidade. E o que eu vejo muito nesse grupo é um mover de Deus para a espiritualidade. Então, é a palavra, é o que norteia todas as religiões, o que vai à frente disso tudo. Então, eu noto, Tadeu também, a nossa vida mudou muito. É assim, como a de vocês está mudando? O emprego mudou o emprego, ou vocês estão felizes com alguma coisa? O que eu percebo é assim, a gente se torna mais próspero com a palavra, mas não é uma prosperidade financeira, é tudo. É a visão do mundo muda, Sim. a visão, as coisas que começam a acontecer, os livramentos que começam a existir. Então, é assim, eu tenho a impressão que a hora que a gente começa a se aprofundar na palavra, Deus fica tão feliz lá de cima, que ele fala, opa, agora vocês estão no lugar certo, entendeu? Então, eu quero agradecer ao Michelson, que eu acho que Sim. foi um mestre paciente, né, com um monte de indagações, a gente teve um monte de surpresas nesse meio do caminho, aprendeu um monte, quem aprendeu um monte de coisa e desaprendeu outras, né? Porque muitas das coisas foram novidades para nós também. Então, assim, quero agradecer ao grupo também, que faz parte, e fico triste também de vocês dois não seguirem, né? A gente para pós-graduação, mas vocês estão livres para entrar, assim, livres, assim, meio que com saudades, né? Porque a gente tem um encontro semanal, mas vamos ver se a gente faz agora encontros presenciais, né? André e Então, Júlia, tá nos vocês planos vão aí. vir mais em É casa, né? verdade. É, E sim. vamos combinar com o grupo também, quem sabe, fazer daqui a um tempo um encontro presencial, né? Nossa, vai ser Olha, um eu prazer até me muito lembrei grande. lembrei de um detalhe agora, e quero já estender o convite. No dia 19 deste mês, eu vou pregar na igreja do Brooklyn. Que tal? Ah, Que tal nos encontrarmos Oba! lá? Hum, Eu vou pregar de manhã, acredito que vou fazer uma palestra à tarde também. Nós poderíamos, quem hum. sabe, ter um momento especial ali, né? É, isso aí, opa! dia 19 cai sábado? Sábado, sim. Tá, Até lá eu Ah, vou que dando mais bom. informações, tá? então tá bom. Mas, a princípio, é isso aí. A gente estava até esperando o momento, né, de quando eu estivesse em São Paulo, então eu vou com a Débora, vou com as crianças e a gente se encontra aí. Uhum, tá Eu só certo. Ah, que ótimo. não, Ótimo. dia 19 já não posso, que eu tenho o aniversário de 15 anos da minha sobrinha, minha Ah, primeira que sobrinha, pena. Uhum. Hum, tá? Já está planejado e aí é sábado, né? É sábado mesmo. Vai ser à tarde, Juliana? Vai ser às 19. Então, se você quiser, se puder, né, dar pelo menos aparecer lá de manhã, não sei É se de a manhã? distância também, né, mas é de manhã às 10 horas da manhã, o culto, né? E à tarde aí deve ser umas 16 horas, acredito, né? Mas se, quem sabe se pudesse aparecer ali pela manhã, já seria bem interessante, né? Eu vou ter o prazer de apresentar boa. os meus alunos na igreja ali, né? Nós Então, vamos. Então tá bom. Depois eu passo detalhes, eu passo o Tá endereço bom, direitinho para vocês, tá bom? tá bom. tá ótimo. Então, o encontro presencial vai ser mais cedo do que a gente pensava. Aham, isso aí. Isso. Quem mais? Eu quero pedir para vocês orarem por um projeto, até coloquei no grupo lá, né? Que começa amanhã. É um projeto anual da Igreja Adventista, que a gente chama de 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Então, são 10 dias seguidos, né, de oração por algum motivo. Esse ano a gente está orando pelo revivamento espiritual, pelas famílias. Tem uma apostila que a igreja prepara todos os anos com textos assim selecionados. E aí, nos lares, nas instituições, por exemplo, a Casa Publicadora Brasileira vai ter culto todos os dias. Os pastores ali, né, que trabalham na CPB, eu incluído, a gente dividiu os setores e cada dia um vai estar num setor, vai ser um rodízio, né? Então, um dia, amanhã vai ser a abertura geral lá no auditório, aí na sexta já começa o rodízio. Eu vou pregar num departamento
meus colegas no outros departamentos, e é muito gostoso assim, o clima que se cria, né, o ambiente. Aí, no último sábado dessa sequência, a gente faz um jejum de 10 horas, né, buscando mais comunhão com Deus, e aí encerramento nas igrejas. É muito bonito, é muito legal assim de participar. Eu peço que vocês orem, né? Eu coloquei no grupo ali a apostila, caso alguém tenha curiosidade, né, de conhecer o material. Também gravei, estou gravando uns pequenos vídeos também para cada dia cedinho eu vou colocar no meu canal para ajudar, né, as igrejas, quem sabe, que queiram usar esses materiais. E se quiserem se unir a nós nessa campanha, estão convidados. 10 dias de oração especial. Então, são 10 dias de orações e depois um dia de 10 horas de jejum, é isso? O encerramento são 10 horas de jejum. Aí é um sábado especial, né? E peço também que orem pela minha filha mais velha, Giovana, né? Tem 20 anos. Ela estará indo, finalmente, então, né, finda a pandemia, estará indo para Santa Catarina e vai morar em Itajaí. Vai cursar ali, continuar cursando psicologia, né? Como vocês já sabem, na Univale. É verdade. Então, agora não tem jeito, aí o cordão umbilical vai realmente ser cortado, né? Então, é um momento, assim, a gente, claro, se orgulha, né, de ter uma filha já indo para a vida adulta, mas sempre tem as preocupações de pai e mãe, né? E aquele aperto no coração também, né? Então, se puderem orar por ela e por nós também. Claro. Juliana vai passar... Confie em Deus, pastor. Confie em Deus, pastor. Ah, sim. É o nosso consolo. Alguém mais? Valéria, Newton, Juliana já pediu, né? Os amigos começam a falar e dá vontade de falar também, né? Não, mas é só dividir uma questão, né, que eu também venho vivenciando, acho que até numa conversa ontem com a Regina, né, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu venho numa relação com a Bíblia, assim, que eu fico pensando, eu falo, nossa, como que eu perdi tanto tempo, né? Na verdade, a gente não perde, né, assim, mas eu tinha meio que É crescimento, exatamente. Então, assim, tinha esse pensamento, né, de que a Bíblia é muito difícil de se acessar, de se entender, de se compreender, né, e então sempre assim, deixa para amanhã, e é muito difícil, eu não vou entender, eu preciso, de repente, de alguém intermediar isso, me explicar, né, e agora, assim, eu lendo, assim, o Velho Testamento, eu falo, né, porque eu estou lá no comecinho, né, lendo aquela Bíblia diária, e eu falo, nossa, dá para entender completamente, assim, toda a história mesmo, desde o momento da criação do mundo, né, onde vem lá a história de Abraão, de Sara e todos os seus descendentes, e entendendo ali os padrões que vão acontecendo, né, essa coisa de Deus realmente trabalhar, né, na vida deles, assim. Então eu falo, nossa, assim, por que eu não comecei antes, né? Mas para tudo na vida tem o seu momento, né? Que bom que chegou, né? Amém. Tem um texto na Bíblia que diz assim: ensina-nos a contar o tempo, né? Porque os dias, ou contar os dias, porque os tempos são maus ou difíceis, né? E um outro texto que fala de remir o tempo, ou seja, recuperar o tempo perdido. Então, com Deus a gente consegue recuperar, né? O importante é daqui para frente, né? Prosseguir. Eu até falei para o André e para a Júlia, né? Sempre ter um tempinho, pelo menos, mesmo na rotina aí acachapante, né? Da semana, mas ter um tempinho, que sejam 15 minutos, né? Todo dia, para ler ali um trecho dos evangelhos, né? Dos salmos, enfim, da Bíblia, né? E ter um momento de oração também. Então, daqui para frente, que seja sempre essa a nossa realidade, né? Exatamente. Bom, que bonito também. Eu venho sentindo isso muito, muito forte, assim. Tanto que teve uma passagem que como mescla, né, Velho e Novo Testamento, e aí tem uma parte lá acho que é Mateus, não vou lembrar, né, não cheguei nesse nível, né, de lembrar de todos os... Em breve. Em breve, mas quando fala ali, né, que Jesus está junto com seus profetas dentro de um navio, né, na verdade, dentro de um barco, né, e aí que ele fala para Pedro, né, para Pedro realmente confiar, né, e dele seguir, né, e aí onde Pedro fala para ele, olha, né, então me mostra isso, né, tanto que ele caminha nas águas, mas chega uma hora que o medo é tão grande, sufoca tanto ele que ele, né, e aí Jesus fala, né, confia, né, a tua fé ainda é pequena, então eu falo, nossa, assim, são coisas tão, né, e que é fácil, assim, né, claro, não sei se é porque também esse estudo bíblico foi ajudando a gente também a caminhar nesse processo do entendimento mesmo, né?
da palavra. Então, claro que a gente vai ficando mais sensível, né, essa coisa, o conhecimento mais aguçado, né, o entendimento, na verdade, mais aguçado, né, e aí é onde desperta a curiosidade, e tudo que desperta a curiosidade, né, fica mais fácil, né. É muito bom quando a gente pega um livro e fala, eu quero devorar esse livro, né, e é um pouco o que a Bíblia está provocando, assim, Amém. em mim, essa vontade de querer aprender mesmo. Como é bom. Ai, me deu ouvir você falar. vontade de falar da experiência de Gênesis de hoje. A psicologia aplicada, gente. O tempo Tá todo, lá. né? O tempo todo. Então, é Isaac E e a Rebeca. Rebeca. Um Rebeca. gosta de um filho, outro gosta do outro filho. Então, E isso provocou a cisão familiar. É psicologia famílias aplicada. Disfuncionais, né? Família Família disfuncional. E Deus trabalhando com eles, na vida deles, né? Jacó vai ter uma experiência com Deus que vai libertá-lo, ele vai depois se Isso. consagrar de verdade, né? E ser um servo de Deus. É lindo. Vocês podem aproveitar muita coisa na psicologia, né? Nossa, Também. Muito. bastante. Deus, o grande psicólogo, né? Isso aí. Olha, como é Sim. bom ouvir vocês falar disso, viu? Para mim já valeu a pena todo o esforço, todo o tempo que a gente empregou, né, nesses encontros, valeu muito a pena. Só de ver vocês assim com os olhos brilhando pela Bíblia, para mim já é uma tremenda recompensa. Juliana. Assim como a gente, né, não é só oração, não é só agradecer também, mas é agradecer ao caminhar, né? Porque assim, a gente entrou tão despretensioso, né? Tão cru, né? Cru mesmo, né? Que é uma coisa assim que hoje eu olho, lógico, não pretensiosamente, né? Mas eu olho assim, eu falo, que a Valéria falou assim, né? Nossa, como eu perdi tanto tempo, e o pensamento realmente foi esse, como eu perdi tanto tempo, porque hoje eu vejo, e tem hora que eu estou evangelizando, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou convidando para o grupo, ou eu estou participando das orações e tudo, e mesmo dentro do conteúdo também, porque eu acompanho bastante coisa, e eu vejo assim, nossa, e cada vez mais que você vai procurando, você... Independente se é a mesma palavra ou não, se você volta lá no Gênesis ou vai até o final, você aprende coisas diferentes. Toda vez é uma coisa diferente, não é a mesma coisa. Eu acho incrível isso, né? Eu falei assim, nossa, como eu não sabia disso antes, né? É uma coisa impressionante. Então, agradecer mesmo. Agradecer a paciência, como a Regina falou, as indagações, né? Porque muita coisa veio com a gente, né? Tipo, não é que veio como um vício, né? Mas é alguma coisa que veio com a gente, que a gente aprendeu daquele jeito, mas a gente não tinha o embasamento, a coisa séria, porque a gente também não tinha esse hábito de todo dia estar acessando a Bíblia, acessando a palavra, né? De estar, porque a gente é uma plantinha, né? Que a gente vai alimentando todo dia. Então, é isso que realmente esse hábito, essa comunhão mesmo com Jesus, né? Esse intermédio com Deus e através de Jesus está sendo a minha libertação, a minha salvação, está me ajudando muito. Amém. Louvado seja Deus. Que bom. Ai, posso dar outro testemunho? Me Claro. veio agora. Agora Vai tá que um depois gostinho. sou eu me animei. Chega atenção. Não, olha, que agora me deu um insight, ouvindo a Juliana, ouvindo vocês, tudo, né? Mas assim, rapidinho, né? Não quero ficar uma sessão aqui de terapia, né? Mas a minha filha, ela tem 11 anos, a mais velha, né? A Letícia. E ela, desde os 4 anos de idade, carrega um medo, às vezes um medo de dormir à noite, né? Então, é claro, né? Ela já até fez algumas sessões com a Regina, que já ajudou muito, mas o medo ali, ele ficava, sabe? Né? E esse ano, exatamente esse ano agora, segundo semestre, que foi quando a gente iniciou, esse insight veio agora, tá? Até preciso digerir também, até para sentir o quanto, né? Mas se veio é porque tem algo aí, né? E aí eu senti que depois do segundo semestre, que foi quando a gente iniciou os estudos, né? Se eu não me engano, acho que julho, agosto, alguma coisa assim. E chegou um dia assim que ela falou, mãe, eu vou, porque até então a pequenininha dormia com ela no quarto, né? Para dar uma segurança também. As duas dormiam juntas. E aí teve uma hora que ela falou, mãe, eu não quero mais que a Aninha fique comigo no quarto. A Aninha pode voltar para o quarto dela, né? Eu falei, não, mas calma, né? Não vamos expulsar ela assim, né? Ela te ajudou tanto, agora vamos expulsá-la, né? Ou seja, mas ela foi adquirindo essa segurança, né? E eu venho num processo com ela já de um ano, mais ou menos, onde a gente às vezes pega a Bíblia, né? Eu comecei a ler alguns salmos com ela,
alguns entendimentos, assim, bem, né, mais simples, assim. Mas o segundo semestre foi algo que parece que, sabe, assim, foi algo que deu uma empurrada, mudou, né? E hoje ela tá, assim, super tranquila, dorme todas as noites sozinha, não tem mais o medo, sabe? Assim, é como se o medo se dissolveu. Foi aos poucos ele foi se dissolvendo e ela tá super tranquila, sabe? Que era uma das coisas que me preocupava, né? Porque é muito difícil, né? Acho que até pela minha profissão também, né? E de olhar, né? E ver todo o sofrimento dela de não conseguir dar conta. E hoje ela dá super conta, tá super segura, tá super tranquila, né? Claro que tem as demandinhas dela lá dos 11 anos, né? Mas é uma coisa muito mais leve, sabe? Eu tô sentindo isso. Acho que a palavra, o significado vem leveza. Né? Uhum. Até o Newton está ouvindo aqui, depois eu até vou conversar um pouquinho com ele sobre isso, porque é isso que eu senti mesmo, sabe? Agora vocês falando, eu falei, nossa, é verdade. Depois que a gente iniciou o estudo, a minha filha deu uma avançada, sabe? Nesse sentido, em É o que a termos de Regina segurança. falou, né? Que a prosperidade, né? Na verdade, a bênção, né? Em todos os aspectos, né? Deus, ele vai nos dando clareza mental, nos dando paz para lidar com as situações. E, claro, também abençoando, né? Os lares, as famílias. E isso Com certeza. a gente se torna mais sensível a perceber também as bênçãos, né? Que bom, que bom. O E vamos ficar comportamento orando por ela. Dá um Tá oi aqui. aqui pro pessoal. Ela tá aqui, ó, acabou de entrar. Oi, Oi. Tudo bem? Boa noite. tudo bem, Letícia? Mas é isso, mas assim, só senti essas necessidades, essa vontade de querer dividir isso com vocês, porque ouvindo vocês falando, tudo eu comecei a refletir, eu falei, nossa, aconteceu algo de muita bênção aqui em casa, né? Muitas Amém. coisas, mas essa é algo Amém. que é muito forte, assim, porque a gente fica preocupada, né? A gente quer ver nossos filhos prosperarem no sentido de ficarem bem, né? Tranquilos. Uhum. Obrigado por partilhar essa experiência com a gente. Sim. Tadeu? Então, eu estou mais extrovertido para falar de Jesus, falar de Deus, sabe assim, eu penso, falo. Eu era mais introvertido nesse sentido, porque parece que a gente realmente assimilou tanta coisa boa, tanta coisa relevante, né? Então eu estou falando com mais espontaneidade, estou me Distribuindo o sentindo muito bem. livro do Michelson, Ah, distribuindo. verdade. Isso Virou um missionário. é o testemunho, né? É o testemunho. Várias vezes aqui nesse estudo eu falei para vocês, né? De graça recebestes, de graça dai, né? Então, leve avante. Eu fico feliz de ver que o Tadeu está empolgado aí, compartilhando aquilo que ele recebeu, né? Que assim seja com Tem nós. que comprar mais livrinho. Passar na CPP. Né? Muito bom, muito bom. E orar pelos que recebem, né? Para que esses livros sejam sementes na vida de muitas pessoas. Né? Sim, sim, verdade, verdade. E outra coisa interessante, que foi uma coisa que eu notei também em todos, foi o aprendizado do estado de ser passado, estarmos passados, porque tanta novidade com relação à morte, ressurreição. Aprender diferente. E teve uma noite que todos falamos, né? Inclusive a Valéria estava escrevendo, estou passada, e nós comentamos, estou passada. Então, aprendemos o estado de estar passados. Agora ele entendeu. Estar passado. Estar passado. Todo mundo falou passado. Todo mundo foi tão engraçado. Foi falar em línguas, né? Foi. Falar em línguas. Nossa Senhora. E passada também. O sábado também deixou vocês passados, né? Arrebatamento deixou vocês passados. É o grupo do passado. Sim. O passado ficou no passado agora também, né? Então. Então tá. Não, mas o passado é tipo assim, né? Passou, mas passou aquilo que você achava que era e não é, e passou de vez. Foi esse sentido de passado mesmo, foi um trator. Atropelou, no bom sentido. Bom. Vamos fazer uma oração. Vou pedir que os nossos amigos, né, que estarão de férias por um tempo, ou a Júlia ou o André, decidam vocês aí. Quem gostaria de fazer oração para nós começarmos? André. E também colocando, né, esses pedidos, agradecimentos nas mãos de Deus.
Só uma última dúvida. É a filha da Juliana, né? Do Enem. Isso, a E Ana. Ana, Ana, maravilha. Então vamos lá. Senhor, em primeiro lugar, eu agradeço por nós todos termos tantos motivos para agradecer ao Senhor, que a gente tenha recebido tantas bênçãos nesses tempos que se passaram, à medida que a gente conseguiu se aproximar da sua palavra, de conhecer as verdades da Bíblia. Eu peço que o Senhor, por favor, olhe por nós e olhe pela filha da Juliana, Ana, que, se for da sua vontade, que ela receba uma ótima nota no Enem e possa seguir a carreira que ela deseja. Que a mudança da filha do Michelson seja seguida por muitas bênçãos, que ela siga sempre fiel aos princípios, que o Michelson fique tranquilo, que ela vai suceder onde quer que ela esteja, perto ou longe. Que o novo projeto do Michelson também cumpra essa missão de poder levar a palavra a mais pessoas e que mais pessoas possam se sentir como nós estamos nos sentindo ao longo desses tempos passados e muito empolgados com tudo que aconteceu e tem acontecido. E eu agradeço muito por esse tempo que a gente pôde passar juntos, e eu sei que estaremos juntos, continuaremos juntos, porque o que nos uniu aqui é algo muito forte, e sob o seu amor a gente vai continuar por muito tempo. Amém. 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 Obrigado, André. Amém. Amém. O tema de hoje tem o estudo de hoje tem um título até um tanto diferente, né? Eu coloquei assim: quando é melhor morrer? Vocês vão entender, tá? Não pensem que é algo assim meio entregando, né, os pontos ou depressão profunda. Não, não, não. Não tem nada a ver com isso, não. Quando é melhor morrer? Nós vamos falar sobre batismo, né? O batismo cristão, que é uma das cerimônias mais bonitas. Tem o casamento, que é uma ordenança, né? Uma cerimônia cristã. Tem o lava-pés e a Santa Ceia, né? Que também é uma cerimônia muito bonita, né, no cristianismo. E tem o batismo, né? Que foi, inclusive, orientado por Jesus para que os servos dele fossem pelo mundo e realizassem o batismo. Então, o tema de hoje é exatamente sobre isso aí, tá? Nós vamos entender biblicamente qual é o significado do batismo, quem pode e deve ser batizado, em que circunstâncias, enfim. Espero que a gente consiga responder aí, clarear, né, esse assunto na nossa mente aí. Vamos começar então a distribuir os textos para Regina, Efésios 4, 5, para o Tadeu, Romanos capítulo 6, depois eu passo os versos, para o André, Gálatas 3, 27, Juliana, lembrando que depois eu coloco no grupo, né, os textos, como sempre fiz, Juliana, Mateus 28, 19 e 20, Valéria, Mateus capítulo 3, 13 a 17, para o Newton não vou passar porque eu não quero comprometer a segurança dele. Esperamos que ele chegue bem em casa logo. Vai acompanhando no carro ali, né, Newton? Tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem. Que bom. Já passei para você, Valéria? Então, acho que faltou para a Júlia, né? Júlia, Atos 8, 38. Depois eu distribuo mais alguns textos. Primeiro texto que a Regina vai ler, ele responde a uma pergunta aparentemente capciosa aqui, ó. De acordo com a Bíblia, quantas formas de batismo existem? Vamos ler ali. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vocês acham que existe só um Senhor, só um Deus? Claro, acho que a pergunta podia até ser melhor reformulada, mas assim, em termos humanos, né? Existe só um Deus? Não, né? Existem vários deuses. Claro que a gente sabe que só existe um verdadeiro, que é o Criador do universo, né? Os demais são invenção humana. Mas existem vários, né? Uma só fé? Também não, né? Existem vários credos, né? Calcula-se que haja
dezenas de milhares de igrejas só cristãs. Não estou nem contando aqui o Islã e as seitas islâmicas, o judaísmo e as seitas judaicas, as religiões animistas, e por aí vai, né? Existem muitos caminhos, muitas crenças, mas Paulo diz há uma só fé. E diz também há um só batismo, mas há igrejas que batizam crianças, bebezinhos, né? Há igrejas que batizam por aspersão, derramando água na cabeça. Há aquelas que batizam por imersão, mergulhando a pessoa na água, né? Então, como que Paulo pode dizer que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Como vocês entendem esse texto aqui de Paulo? Há um só o quê? Verdadeiro, né? Há um só Senhor, verdadeiro. Há uma só fé, verdadeira. E há um só batismo, verdadeiro, que é o bíblico, né? E é sobre esse batismo que nós vamos, então, tratar aqui nesse estudo, certo? Romanos 6,4, né? Paulo, de novo, explicando em que 3 partes do sacrifício de Cristo e da missão dele, o batizado demonstra fé. Romanos 6, versos 3 e 4. 3 e 4. Tentem pegar ali na leitura em que 3 partes aí do sacrifício, da missão de Jesus, a pessoa que é batizada demonstra ter fé. Romanos 3, 4. Não, é 6, 3 e 4. Confirma para mim, por favor. Romanos capítulo 6, 6, versos 3 3 3 e 4. Eu entendi errado, desculpe. Sem problema. 6, 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pegaram as 3 coisas aí importantíssimas? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, né? Depois vai ficar mais claro ainda por que a pessoa que quando é batizada, porque a pessoa quando é batizada manifesta fé nessas 3, né, ações de Cristo: morte, sepultamento, ações, né? Sepultamento não é uma ação, mas enfim, 3 momentos, né, especiais na vida de Jesus: a morte, sepultamento e ressurreição. Agora, Tadeu, você já está com Romanos 6? Leia também os versos 10 e 12. O que simboliza, então, o batismo? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Não reine... Pode completar. É o 12 agora, né? 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o batismo ele representa a morte para a velha vida de pecado e ressurreição para uma nova vida com Cristo. Não reine mais em vosso corpo, né, o pecado, mas agora é uma vida de consagração, de dedicação a Deus. Por isso que o batismo, e já vou ver mais textos com vocês aqui, né, que confirmam isso, mas por isso que o batismo ele é feito como um sepultamento nas águas. Claro que seria complicado sepultar na terra a pessoa, né? Aí você ia matar de verdade a pessoa, né? Então, a água, ela representa essa sepultura líquida, né? E também é símbolo de purificação, de limpeza, né? O pastor, né, quando ele imerge a pessoa na água, ela está como que morrendo. E quando ele traz de volta a pessoa, né, ele a emerge, aí ela nasce para uma nova vida, uma ressurreição. Assim como Jesus ele foi sepultado numa cova, numa caverna, né, numa tumba, e depois saiu de lá para uma nova vida, uma vida com o corpo glorificado, enfim, ressuscitado, o pecador morre para o pecado, é sepultado nas águas e sai de lá como uma nova criatura. É claro que isso é apenas um elemento, é um ato simbólico, né? Porque, na verdade, a pessoa que aceita o batismo, ela já está convertida, concordam? Ela já
já foi transformada pelo Espírito Santo, né? É mais ou menos, a comparação que eu gosto de fazer é com o casamento, né? Você já vai entender qual o sentido disso. Quando a pessoa vai até o altar, diante de né, do pastor, ela ali trocam os votos, né, de fidelidade, aí são abençoados. Quando eles chegam a esse ponto, bem-vindo, Newton, que bom que você chegou bem aí, tá? Graças a Deus. Então, quando a pessoa vai ao altar, no casamento, ela passa a amar a partir dali, ou ela deu esse passo porque já amava o companheiro ou a companheira? Eu sei que a resposta é óbvia, né? Então, o batismo é mais ou menos como o casamento. Ele é um compromisso que você assume com alguém que você já conheceu e a quem você ama. Por isso que, biblicamente, nós vamos ver o texto daqui a pouquinho, né? É preciso, primeiro, a pessoa estudar a Bíblia. É preciso ela conhecer, né, o namorado, né, o noivo, que é Jesus. E para assinar o contrato, ela tem que também saber as cláusulas. E as cláusulas estão aqui. E o conhecimento do noivo está aqui. Então, talvez vocês possam até perguntar, mas por que na igreja adventista, por exemplo, se alguém vai a um culto, a pessoa se emociona ali, primeira vez que ela vai à igreja, aí ela se emociona, é tocada pela mensagem e pede o batismo. A gente não vai batizar essa pessoa nesse momento. Primeiro vamos conversar com ela, né? Vamos avaliar o conhecimento que ela tem da palavra de Deus, e se preciso for, vai ter um estudo bíblico, uma preparação, e depois, no momento adequado, batismo. Porque a Bíblia nos ensina assim. Porque ninguém pode casar com alguém que conheceu no primeiro momento, né? É um risco muito grande, né? Não é algo correto. Então, voltando aqui ao texto, o batismo representa a morte para a velha vida de solteiro pecador, vamos colocar assim, né? E uma ressurreição para uma nova vida de fidelidade com o Jesus noivo, que passa a ser o marido, né? É uma declaração pública, como o casamento é, de amor e fidelidade, tá bom? Vamos agora a Gálatas 3:27. Eu passei para o André, esse texto, né? De acordo com o apóstolo Paulo, o que acontece ao sermos batizados em Jesus Cristo? Olha que texto interessante. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Isso remete àquele texto de Efésios também, que fala da armadura, né? Da armadura, que é Cristo também. Ele é comparado com uma vestimenta, uma armadura, uma proteção, né? Claro que isso também é um símbolo, né? Não é uma coisa literal. Mas a gente passa a ser tão íntimo de Jesus que ele é como se fosse a nossa roupa. Aquele que está conosco o tempo todo nos protegendo. Aqueles que são batizados se revestem de Cristo. Agora vem o texto que é, na verdade, a fórmula batismal, né? Que Jesus orientou seus discípulos, depois os pastores após eles, a proferirem quando batizassem pessoas. Mateus 28, 19 e 20. Outra coisa, quantas coisas Jesus ordenou que fossem ensinadas antes de as pessoas serem batizadas? Olha que texto interessante. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Texto lindo, né? Estarei com vocês até o fim. Que promessa maravilhosa, né? Mas o texto diz assim, né? Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar ou obedecer quantas coisas? Todas as coisas que eu lhes tenho ordenado, ensinado. Por isso que nós praticamos o batismo depois de ensinar. Pelo menos o suficiente, claro, porque ninguém nunca vai ser doutor em Bíblia, né? Eu já disse isso para vocês e repito, né? A Bíblia, como disseram aqui agora há pouco, né? Acho que foi a Valéria, quanto mais a gente lê, mais a gente vê coisas novas e diferentes. Não sei se foi a Juliana que falou isso, agora eu esqueci. Mas, assim, é assim mesmo, né? Ela é um poço de tesouros inesgotáveis.
Então, você nunca vai ver um doutor na Bíblia, né? Seria muita pretensão, né? Doutor em teologia, doutor em áreas específicas, doutor em Novo Testamento, doutor em Antigo Testamento, doutor em teologia sistemática, até tem, né? Mas, assim, alguém que conhece a Bíblia de ponta a ponta totalmente, né? Realmente é complicado. Então, esse todas as coisas é pelo menos o suficiente para a pessoa entender o que é ser um cristão, né? E eu entendo que vocês já sabem esse todas as coisas, né? Vocês já aprenderam e estudaram o suficiente para entender que, sim, eu quero ter uma relação séria com esse noivo, com esse Senhor, com esse caminho, né? O batismo confirma isso. Por isso que, repito, nós ensinamos antes de batizar, né? Mateus 3, 13 a 17 agora, vamos prestar atenção agora numa cena, uma cena lindíssima, que é o batismo de Jesus. Jesus não é o nosso modelo? Sim ou não? É, né? É o nosso modelo em todas as coisas. Então, nós temos que seguir o modelo, o exemplo dele também no que diz respeito ao batismo. E ele foi batizado, embora não precisasse. Já vou dizer por quê. Mas ele deu exemplo. Então, nós vamos ver como foi o batismo dele. Vamos voltar no tempo agora. Vamos tentar nos transportar para cerca de 2000 anos atrás, ali no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando as pessoas. E, de repente, chegou alguém ali especial, mais que especial, para ser batizado por ele. Olha o que acontece. 13 a 17. É capítulo 13, versículo 17? Desculpa, capítulo 3. 3. Versículos 13 a 17. Tá. Então, peraí. Vou voltar aqui. Depois vocês vão descrever para mim como foi o batismo de Jesus. O nosso modelo. Ok. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim, por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em que muito me agrado. Cena linda, né? Bom, primeira coisa, Jesus vai até João Batista. Ele, lógico, que identificou ali o Messias, né? Tanto que lá em João 1:29, ele fala assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era. E Jesus vai pedir o batismo. Aí ele fala: não, Senhor, por favor, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque Jesus não tinha pecado. O batismo não é para remissão dos pecados? Sim. Não é para sepultar nas águas, no túmulo líquido, os pecados? Sim. Jesus nunca pecou. Foi o único ser humano que nunca pecou, né? Depois de Gênesis 3 ali. Portanto, ele não precisava ser batizado. Mas aí ele falou o que para João? João, deixa assim, para que nós possamos fazer o que é certo, cumprir a justiça e dar exemplo para as pessoas que virão. E naquela cena, vocês perceberam que a Trindade aparece? O Deus Trino. Lá no rio estava Jesus. Lá no trono celestial, o Pai, que falou lá de cima, né? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, quem me comprazo. E sobre ele desceu o Espírito Santo em forma de pomba, corporeamente. Por que será em forma de pomba, né? Veja, quando a gente lê lá em Gênesis 1, na criação, é dito assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairar no hebraico é rahap, que quer dizer algo como sobrevoar, protegendo, como a águia que voa sobre o ninho, protegendo os filhotes. E interessante, né? O Espírito Santo aparece como uma pomba ali, como agente protetor de paz, enfim. Ele não é uma pomba, obviamente, né? Mas ele aparece como um símbolo interessante. Então, ali estava a Trindade. E toda vez que um cristão repete esse ato e é batizado, a Trindade está presente. Pai, Filho e Espírito Santo. É um momento muito especial.
tanto para quem realiza o batismo, o pastor, quanto para quem recebe essa ordenança, né? Passa por esse momento especial. Além do batismo de Jesus, outro detalhe. Como vocês acham que foi, assim, tecnicamente? João foi lá, pegou uma canequinha e derramou sobre Jesus? Ou há algum indício no texto de que ele foi mergulhado e saiu da água? Lembra do que foi lido? Lê de novo, então, Valéria, o finalzinho, acho que nos versos 16 e 17 deve responder isso. Uhum. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Pronto. Sendo Jesus batizado, saiu da água. Quem sai é porque primeiro entrou. Se fosse um batismo só por aspersão, não precisava entrar no rio, concordam? Bastava ter uma caneca ali, um recipiente com água, né? Mas ele entrou no rio e saiu dele. Temos alguma outra evidência de batismo por imersão na Bíblia? Temos. Atos 8:38. Eu vou contextualizar para vocês aqui o que aconteceu. Aí, no caso, foi um estrangeiro que estava visitando Jerusalém. Era um etíope, certo? Um alto funcionário de uma rainha chamada Candace. Era um eunuco lá do palácio dela. E interessante é que esse eunuco, esse etíope, estava na carroça dele, na carruagem dele, portanto, devia ser um homem rico, né? Ele estava lendo um rolo de Isaías. Ele tinha uma Bíblia, ou parte dela, pelo menos. A gente consegue imaginar a cena. Ele foi até Jerusalém buscar mais conhecimento de Deus, mas, infelizmente, nesse momento, os líderes judaicos, lembram qual era o comportamento deles? Exclusivista. Não deixavam nem os estrangeiros entrar no pátio do templo. Então, eu imagino que esse homem, né, pobre homem, encontrou portas fechadas. E estava voltando para casa triste, certamente, né? Desapontado. Como ele tinha conhecimento, um pouco de conhecimento do Deus de Israel, será que não foi aquela ocasião, lá no passado, né? Séculos e séculos antes, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão em Jerusalém? Ela volta para a África maravilhada com o que viu ali. Salomão pregou para ela. Inclusive, foram encontradas tribos africanas que guardavam o sábado, sabiam disso? Depois eu coloco no grupo lá algumas referências interessantes. Eram praticamente judeus africanos, que seguiam assim os rituais, não comiam carnes imundas e guardavam o sábado. Lá, perdidos, né, alguma tribo da África. De onde veio essa tradição, esse conhecimento? A gente consegue, talvez, pela fé, imaginar que foi aquele conhecimento passado pela rainha de Sabá. E talvez esse eunuco aí no tempo de Cristo, né, bem depois da rainha de Sabá, seja um desses que herdou um pouco desse conhecimento. E repito, ele foi lá em busca de mais luz, mas infelizmente encontrou portas fechadas. Só que Deus não iria abandonar um sincero assim, né? Ele manda Filipe, um dos discípulos, para ir pregar para esse homem. E a cena aqui, ela diz respeito a esse momento lindo. Veja para nós quem que ficou com o texto mesmo? A Júlia, né? Verso 38, Atos 8:38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Um pouquinho antes, o texto diz, né, se vocês conferirem depois ali, 36, 35, que Deus envia Filipe, ele começa a correr do lado da carruagem, né, e ele pergunta assim, você entende o que está lendo aí? Ele estava lendo Isaías. A gente deduz, né, pela conversa. Você entende o que está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Filipe sobe na carruagem, e começa a explicar o texto para ele. E, interessante, o texto falava de Cristo, o Messias. E aí o eunuco pergunta assim, no verso 37, se eu não me engano, né? Olha, tem um rio aqui. O que impede que eu seja batizado? O eunuco já conhecia a Bíblia, Filipe completou o conhecimento que ele não tinha ainda, e aí ele pede o batismo. Aí o verso que a Júlia leu diz, desceram ambos à água e Filipe batizou o eunuco. Alguma evidência de batismo por imersão aí? Total, né? Desceram até o rio, até a água, e ali ele batizou o eunuco. E o Espírito Santo, então, pegou o Filipe e levou para outro lugar. Ele foi meio que arrebatado nesse momento, mas transportado, né,
para continuar a sua missão, e eu imagino o eunuco voltando para casa muito feliz. Deus contemplou a fé dele, né? Ele foi batizado. Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Tenho uma curiosidade. Uhum. Se na Bíblia tem essas passagens tão claras sobre o batismo por imersão, por que outras religiões usam outros métodos? Boa pergunta. E, na verdade, ela deveria ser embutida com uma outra pergunta que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Que vai responder daqui a pouquinho, que é por que batizam bebês? A aspersão começou com bebês. Eu creio que até pela dificuldade de mergulhar o bebê, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, começou com bebês. Depois, as igrejas reformadas, várias delas trouxeram essa tradição, só que agora batizando adultos, da forma como o bebê era batizado, com aspersão, derramando água na cabeça. Os anabatistas, que depois dão nos batistas, né, é que resgataram o batismo por imersão. Por que são chamados batistas? Porque eles praticam aquilo que João Batista fazia, batismo por imersão. A nossa igreja adventista herdou dos batistas esse bom bíblico costume. Na verdade, eu diria assim que a igreja adventista, eu já vou voltar ao ponto, tá, Júlia? A igreja adventista, ela herdou, eu diria, tudo de bom de todas as boas igrejas, né? E não, claro, não trouxe, não aceitou os erros. Então, ela traz do metodismo a crença de que a salvação é pela graça e há uma liberdade de escolha, mas não traz do calvinismo, né, a predestinação, porque é uma heresia, né, digamos assim com clareza, né? Ela traz dos batistas o batismo por imersão e não dos luteranos e católicos por aspersão e outras igrejas que fazem o mesmo, né? Trouxemos o conceito de sábado também, né? Tanto dos judeus quanto dos batistas do sétimo dia. Então, assim, foi uma união de coisas boas advindas de várias correntes, né? De várias igrejas, isso lá no século XIX, né? E, claro, redescobriu outras verdades que nós já vimos nesse estudo aqui, sobre o santuário celestial, né? Essa é uma doutrina muito especial que foi, de fato, descoberta pelos pioneiros adventistas, né? Aí trouxemos também a questão da saúde, estilo de vida, a crença de que os mortos estão dormindo, né, aguardando a volta de Cristo, e a ênfase na volta de Jesus, no milênio e tudo isso aí, né? Então, esse pacote de verdades. O catolicismo tinha uma compreensão equivocada de que, quando uma pessoa nascia, ela era um pagão ainda, até que pudesse ser batizado. Para que essa pessoa não ficasse pagão por muito tempo, então passam a batizar bebês, né? E seguem com essa tradição depois pelos séculos e séculos, né? Mas isso realmente não é bíblico, né? Você pode perceber que na Bíblia eram adultos, sempre adultos, né? E depois o protestantismo, algumas correntes, pelo menos, a maior parte delas, resgata o batismo de adultos, e uma corrente dessas, e algumas delas, resgatam o batismo por imersão. E tudo volta ao que era bíblico. Certo? Porque, eu não sei, mas teoricamente o bebê não tem pecado, ou ele já tem pelo próprio nascimento? Ele já tem uma natureza pecaminosa, como todos nós temos, mas não cometeu ato pecaminoso, do qual tem que se arrepender, né? Correto? Então, se um bebezinho ele morre antes de ser batizado, na verdade, nós vamos ver até que nós vamos chegar nesse texto aqui, né? O batismo não é também uma prerrogativa para a salvação, tá? Já vou mostrar na Bíblia. Porque, por exemplo, Ladrão da Cruz se converteu lá na cruz e morreu. Não foi batizado, mas está salvo, certo? Então, é isso que o André falou, se um bebê recém-nascido, né, poucos meses, poucos dias, até poucos anos de vida, né, não tem noção do pecado, embora seja um pecador, porque em Jesus já morreu, ele não tem do que se arrepender ainda, certo? E, como bem percebeu o André, vai batizar por quê? Né? Se ele não tem do que se arrepender. Se o batismo é para a remissão dos pecados, para uma morte e renascimento, qual o sentido de batizar um bebê recém-nascido? Percebem? Ou com poucos meses de vida ali, né? É bem isso aí. Agora, o texto que... Deixa eu ver se é esse agora. É esse mesmo. É Marcos 16, 16. Eu vou pedir que o Newton leia para nós esse texto. Marcos 16, 16, ele responde por que
que nós não batizamos crianças, bebês, né? A criança só se ela for já assim, tem uma maturidade para entender o que o texto vai dizer aqui agora. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, gente, o que vocês entenderam desse texto? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que não batizar criancinhas, bebezinhos? Até que, né? Não tem ainda discernimento, né, da crença ou da não crença, enfim. Exatamente. Agora tem uma diferença, você percebeu? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não será salvo? Só quem não crer. Porque se colocasse, e quem não crer e não for batizado estará perdido. Aí até o ladrão da cruz estaria perdido, porque ele não foi batizado, né? E tantas pessoas, digamos que, sei lá, que eu não fosse batizado. Aí eu recebi esse estudo hoje, eu tomei a decisão de ser batizado, entendi a importância do batismo, eu quero seguir esse caminho, mas dali 2 minutos eu tenho um infarto e morro. Eu estou perdido. É assim? Claro que não, Deus não ia fazer uma coisa dessas, né? Então, podendo ser... Eu penso assim, ó, se o ladrão da cruz tivesse a chance de descer daquela cruz e ter uma nova vida, com certeza ele seria batizado, iria para a igreja, né? Estaria lá com os cristãos, né? Ele teria uma vida nova. Mas como ele não teve a chance, morreu salvo, né? Então o texto é muito justo, né? Muito correto. Quem crer e for batizado, e podendo fazer isso, será salvo. Agora, quem não crer, aí é o problema, porque a Bíblia diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, lembra desse texto? Que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Claro que é o caso daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, né? A gente já estudou esse assunto também e vimos que Deus leva em conta a verdade que cada um tem, né? Deus é justo para com a... Ele leva em conta a luz, né? A luz que a pessoa teve e a fidelidade que ela teve àquele conhecimento, certo? Mas a crença nos méritos de Cristo, para quem conhece, isso é básica, né? Eu aceito o sangue de Cristo, eu aceito o que ele fez por mim na cruz, então você tem a salvação em Cristo, né? Muito bem. Agora vamos fazer de novo aqui o carrossel, né? Regina, Atos 2:38. André, Romanos 6:4. Juliana, Colossenses 3, 1 e 2. E o último texto, e agora? Temos a Júlia, a Valéria e o Newton. Quem quer ler esse último texto? Faltou o Tadeu também, né? Eu posso ler. Pode ler, Júlia? Tá bom. Atos 22:16. Atos 22:16. Como a Regina vai ler o texto lá, e o Tadeu ama sua carne com ela, eu considero que ele também tenha lido. Vamos lá. Como foi batizado? Desculpa, a pergunta agora é: o que devemos fazer antes de ser batizados? Tá? Que temos que fazer antes de ser batizados? Regina. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e receberes o dom do Espírito Santo. Qual é o primeiro passo, então, Regina, para antes de ser batizado? Se arrepender. Se arrepender, né? Reconheço que a minha vida passada não estava de acordo com a vontade de Deus, né? Reconheço que eu errei, consciente ou inconscientemente, e agora peço perdão a Deus. E ali nas águas, simbolicamente, seus pecados ficarão, né? E você sai dali perdoado, salvo. Isso é maravilhoso, né? Como devemos viver depois? Primeiro é arrepender-se, depois agora. Depois que você é batizado, que tipo de vida você tem que levar? Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vivamos
uma vida nova, né? Vida de casados agora. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. A pessoa que passa pelo batismo agora tem que ocupar a mente com, assim, mais, né? Com que tipo de conteúdos, de pensamentos, né? O que deve ser aquilo que seja os nossos pensamentos mais preciosos? As coisas do alto, né? A palavra de Deus, né? Pensar realmente na vida eterna, lembrar que nós temos uma esperança, né? de vida eterna, ocupar a mente com as coisas de Deus. Resumindo é isso. Pensem nas coisas do alto, e não só naquelas que são aqui da terra, e não no que é pecaminoso, obviamente, né? Então, o que se pede de uma pessoa que renasceu é que continue vivendo em novidade de vida. Uma vida nova, né? Uma outra realidade. E a última pergunta agora, que a Júlia vai ler para nós, na verdade, foi uma pergunta que foi feita para o apóstolo Paulo e foi determinante para a vida dele. Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, Senhor. Pode repetir, Júlia, deu uma travadinha na sua transmissão, cortou um pouquinho. Opa, vou reler. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O apóstolo Entendeu? Paulo tinha passado por aquela experiência no caminho de Damasco, ele que era um perseguidor da igreja, né? Ele encontrou Jesus, ele aceitou Jesus como seu salvador, e aí, aquele que estava ali evangelizando Paulo disse assim para ele: Paulo, por que você se demora? Levanta, seja batizado, lava teus pecados e invoca o nome de Jesus. E ali ele tomou a decisão e se tornou um tremendo instrumento nas mãos de Deus, né? De perseguidor passou a ser perseguido, né? E pregou o evangelho em todo o mundo conhecido da época. Foi um homem tremendamente usado por Deus. Para que ele não ficasse relutando, o apelo foi: Paulo, não demora. Levanta logo, seja batizado. Essa é a pergunta que eu faço para vocês agora também, meus queridos. Não se demorem, né? Experimentem isso. Eu passei por essa experiência há 30 anos. Nunca me arrependi dessa experiência. Claro que eu tinha sido batizado quando bebezinho, né? Mas eu não sabia, não lembrava disso, enfim, né? Não foi por minha conta. Eu não cria, eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu conheci o verdadeiro batismo bíblico, aquele pelo qual Jesus passou, pelo qual Eunuco passou, pelo qual Paulo passou, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor foram batizados, eu também quis fazer isso. E foi uma bênção, assim, é um momento, eu costumo dizer que os 2 momentos mais especiais da minha vida foram o meu casamento com a Débora e o meu batismo, que foi o casamento com Jesus. Na ordem inversa, primeiro foi o batismo, depois o casamento. Então, é algo marcante, é algo importante, a gente se compromete com Deus, né? Não é algo para deixar ninguém com medo, porque, claro, não é porque você foi batizado que você vai ser perfeito ali para frente, você terá momentos de queda, momentos de fraqueza espiritual, né? A nossa luta é constante, a vida é assim, tem altos e baixos, mas você tem uma vida nova. Você tem um Senhor e você tem um caminho, né? Alguns podem pensar assim, tá, mas isso implica também seguir um caminho, uma igreja, né? Eu quero ler mais 2 textos ainda, já que os 2 ficaram sem, eu peguei aqui 2 textos, então, para que a Valéria e o Newton não fiquem tristes. Eu vou pedir que a Valéria leia Atos 2, 46 e 47, e o Newton, Mateus 16, 18 a 20. Aí esses, então, serão os últimos textos da nosso estudo de hoje. Atos 2, 46 e 47, Valéria, e Newton, Mateus 16, 18 a 20. Será que importa a igreja? Será que importa realmente o caminho? Vamos ver o que esses textos dizem. Diariamente,
Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. O que vocês acharam desse texto? Os cristãos recém-convertidos se reuniam nas casas, comiam juntos, louvavam a Deus, eram estimados pelo povo, e diz que diariamente, assim, dia a dia, o Senhor ia acrescentando a comunidade, ou a igreja, né, no grego lá, nós temos a palavra eclésia, por exemplo, para igreja, né? Eclésia, a Assembleia dos Santos é a igreja, traduzido por português. Então, o Senhor ia acrescentando à comunidade aqueles que iam sendo salvos. A comunidade, a igreja existe para receber essas pessoas, para alimentar espiritualmente essas pessoas, para caminharmos juntos, aqueles que temos a mesma fé, a mesma esperança, e para ser um corpo de missão, missionário, né? Fazer o que o Tadeu já está fazendo ali, mas aí como comunidade, levar avante essa mensagem. Então, isso é claro nesse texto, né? Deus não ia, assim, mandando batizar e largar as pessoas por aí, né? Agora siga o seu caminho. Não, vem para cá agora que você vai fazer parte da comunidade. Então, na mente de Deus, a comunidade é importante, porque foi ele que criou, né? Tem outro texto ainda que o Newton vai ler agora, que fala também da importância da igreja. Menciona a igreja. O que diz o texto? E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Ok, obrigado, Newton. Aqui cabe uma pequena explicação antes de eu ir para o ponto que realmente interessa, né? Que é a questão da igreja e das portas do inferno. Os católicos entendem que esse texto estaria ensinando a primazia de Pedro para justificar o fato de que há papas, né? Só que na igreja cristã primitiva não havia nenhum bispo maior que outro. Os bispos tinham o mesmo peso, né? Tinha o bispo de Antioquia, o bispo de outras cidades e o de Roma. Como Roma era a capital do império, chega um momento que o imperador exalta o bispo de Roma à posição superior dos demais. E aí começa a ideia de papas, né? Para justificar esse legado, eles colocam Pedro como sendo o primeiro papa. Só que tem alguns detalhes interessantes. Pedro tinha sogra, portanto ele era casado. Pedro fala para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, né, em nome de Jesus. Enfim, Pedro nunca se colocou como superior a ninguém, né? E esse texto, se você for analisar assim com atenção, você perceberá que se Pedro for a pedra, há uma incoerência aqui, porque a Bíblia chama Jesus de pedra, não é verdade? Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha. Quando a gente vai para o grego, fica mais claro, porque ele fala assim, ó, tu és Petrus, porque o nome dele é Pedro, vem de pedra. Mas Petrus, em grego, quer dizer pedregulho. Tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Petra é rochedo, é diferente de Petrus, certo? E o próprio português nos dá uma pista. Quando vamos lembrar das aulas de português aí, gramática? Quando você usa essa ou esta. Lembram? O André que por aí. Quando está mais próximo, bem próximo, quando você está pegando, né, este celular. Exatamente. Ou esse é que está próximo, mas no campo de visão, né? Perfeito. Então, esta Bíblia está nas minhas mãos, está comigo, está perto. Essa Bíblia está ali, né, mais longe. Aquela está bem mais longe, né? Jesus fala assim, agora vamos pegar o português, esquece o grego, que já nos deu uma boa pista. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Só se eu tivesse com Pedro no colo, para dizer isso, né? Mas não parece ser o caso. Então ele diz assim, olha, tu és Petrus, pedrinha, pedregulho, e sobre esta Petra
edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja foi edificada sobre Jesus. Não pode ser edificada sobre um ser humano falho, né? E depois o próprio Pedro vai dizer, ninguém pode pôr um outro fundamento, senão Cristo. O próprio Pedro vai dizer que Jesus é o fundamento, é a pedra angular. Ok? Feita essa explicação, o que Jesus fala em seguida é o seguinte, ó. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ou seja, a igreja tem que estar em tanta sintonia com o céu a ponto de ela levar pessoas para lá. Vocês percebem que existe uma igreja na Bíblia? Que Jesus fundou uma igreja? Isso é muito importante, porque a gente vive numa época de chamados desigrejados. Pessoas que talvez estejam decepcionadas com instituições, né? E, convenhamos, até tem seus motivos, muitas vezes, né? Porque há muita coisa ruim, né? Acontecendo aí, pessoas usando igrejas de maneira com trapaças, com roubo, e não precisa nem me estender muito nisso, né? Isso é lamentável, e Deus um dia vai cobrar dessas pessoas. Mas o fato de haver falsidade, erros, não quer dizer que não haja uma igreja. Essa é a igreja de Cristo. E qual é a igreja de Cristo? É aquela que segue aquilo que Cristo ensinou. A palavra, os mandamentos, a verdade bíblica, né? Essa é a igreja. Nós estudamos já esse assunto também com vocês, né? Então, o batismo é para a remissão dos pecados, para um compromisso com Jesus, para uma nova vida e para pertencer à igreja que está avançando contra o reino das trevas. As portas do inferno, isso quer dizer o texto, né? Não vão suportar a força, o poder dessa comunidade, dessa igreja que unida está pregando o evangelho verdadeiro. Essas portas vão ser derrubadas e a luz da verdade vai ser pregada ao mundo. É uma igreja perfeita? Não, porque ela é feita de seres humanos. A cabeça é perfeita, é Cristo, mas os membros são imperfeitos, são seres humanos. A igreja é como um hospital para doentes. Então, todos aqui são bem-vindos, porque nós somos todos doentes por causa do pecado, nossas imperfeições, né? Mas é uma comunidade de pessoas que está buscando a santidade e um preparo para a volta de Jesus. Então, feita toda essa explicação, eu volto à pergunta que fizeram para Paulo. Por que vocês se detêm? Levantem-se, lavem seus pecados pelo batismo, invocando o nome de Jesus. A pergunta que eu faço agora é muito séria e importante, né? Vocês aceitam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no momento apropriado e nas condições apropriadas, mas que não seja tão depois, porque não pode demorar? Certas coisas têm que ser feitas, né? No momento que a gente entende, compreende e em que Deus está tocando o nosso coração. Eu já passei por isso, não posso responder, mas quantos aqui querem passar por essa experiência? Amém. Regina, Tadeu, louvado seja Deus, amém. É para Deus, tá? Eu só estou aqui vibrando e feliz, né, pelo momento aqui, né? E repito, né, isso é uma coisa muito pessoal, uma coisa que você tem que decidir com Deus, né? Não, a resposta não é para mim, mas a minha missão é fazer o que Jesus mandou eu fazer. Vão a todo mundo, preguem, ensinem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se vocês me derem a alegria, vocês são livres também, podem convidar um outro pastor, quem sabe o pastor Ronaldo lá, que vocês já visitaram, mas se me derem essa alegria, eu quero participar desse momento com vocês, né? Com certeza. Regina, Tadeu, Deus abençoe muito vocês. Para Tatuí. Tatuí? 6 da manhã, né? A gente já acorda às 6 da manhã, tá tudo certo. Não, é que eu falei para a Regina o seguinte, pessoal. Aqui tem o João Carlos, que, né, começou tudo, né, praticamente com vocês ali, o primeiro contato, né? E na Casa Publicadora temos um tanque batismal ali muito bonito. E eu acredito que seria, assim, um momento muito especial, se pudéssemos podemos fazer, quem sabe, até à tarde, eu posso conversar, né, com a administração, ter, assim, um momento especial aqui, onde tudo começou, né? E termos lá no auditório, eu creio que meus colegas vão ficar muito felizes de ver também isso, né? Enfim, é uma ideia, né? Mas não importa, pode ser até num rio, na praia, tem que ter água, só isso. Tem que ter água, tem que ter um pecador arrependido e tem que ter um pastor. Aí está tudo resolvido. Quer falar alguma coisa mais? E lá é bonito. Também.
Regina, você quer comentar alguma coisa? Tadeu? Nós já vivemos a experiência, né? Há 2 anos atrás. Pode viver de novo? Ah, sim, essa pergunta é importante também, né? É, Será que o rebatismo é uma coisa, é algo bíblico? Lá em Atos 19, tem um momento em que os discípulos, eles encontram seguidores de João Batista. E aí eles começam a pregar para essas pessoas sobre o Espírito Santo. E eles perguntam, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Eles dizem assim, mas como? A gente nunca ouviu falar disso, né? Aí eles dão estudos bíblicos, complementam o conhecimento deles e eles são rebatizados. Interessante, né? Não é possível. Então, há uma base bíblica para quando você percebe que a sua compreensão ainda era, quem sabe, mais limitada, né? Havia mais coisas para você entender, você pode, sim, ser submetido, se quiser, a um rebatismo. Né? Não tem nenhum problema. Tem Sim. base bíblica para isso. Então Nossa, tá bom. agora Ótimo. sim. Ótimo. Tem uma série de coisas que a gente aprendeu e Nossa. foi muito rápido o nosso batismo. Foi um final de semana de conhecimento, um workshop, na sequência o batismo. Eu acho que foi uma experiência muito boa, de aquebrantamento, de reavivamento, mas nada comparado ao que seria agora, né? Aham. Um conhecimento mais racional, profundo. mais profundo. Nossa. Já que você mencionou o racional, também é importante assim, mencionar que o batismo não é uma experiência mística, né? Uma coisa assim, mágica, né? Não, é só, não é só, é algo muito importante, mas Nossa. é a confirmação, né, de um conhecimento, de uma experiência, de uma relação com Jesus. Então, tem gente que pensa assim, eu quero ser batizado para ver se eu mudo de vida. Não, peraí, você já tem que ter querido mudar de vida antes, né? Você já tem que passar por essa experiência que vai ser confirmada no batismo. Então, ele é uma coisa racional, é uma decisão, é como o casamento mesmo, né? Não vai ser no altar que você vai passar a amar a pessoa, ou não vai ser lá que Deus vai transformar a sua mente, o seu coração. Você está indo justamente porque você quer assumir a responsabilidade, porque você já ama, né? Esse é o sentido. Amém. Nossa. Muito bom. Tá bom assim, gente? Alguém mais quer seguir os Ótimo. passos? Ótimo. Mas vamos combinar, sim. Nós queremos, sim, o rebatismo, né? Pô. Eu vou fazer todo o preparativo aqui, sim, com certeza. E se os demais também, quem sabe, puderem vir uma caravana, quem sabe no dia, né? Para presenciar esse momento também. Acho que Vamos lá, pessoal. Sim. Pô. Estão todos convidados. não é tão longe também, né? 1h30 no máximo, né? Até aqui. Eu sinto que tem um chamado, porque quando a gente vai no culto aqui em São Paulo, no Morumbi, nós não fomos muitas vezes por conta da Covid, né? Sim. Mas, assim, as vezes que a gente foi, sempre tem um batismo no início, né? E é muito emocionante, eu choro muito, então eu acho que é um chamado mesmo. É um momento muito especial, realmente. Verdade, é muito bonito. Dia 19, vamos combinar assim? Dia 19 no Brooklyn, a gente se encontra. Pode ser? Vai ter ali um momento, né, de encontro, quero apresentá-los, enfim, né? E a gente pode conversar um pouco mais também sobre esse assunto aqui. Acho que é especial. Talvez alguns precisem digerir um pouco mais essa questão, orar um pouco mais a respeito, né? Então, como eu dizia, né, é uma experiência assim libertadora, é um passo assim essencial para a experiência cristã, né? E vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que assim cada um tem o seu tempo, né? O tempo de maturação também, eu entendo que é assim. E que bom que nós vamos continuar juntos também. Nós temos mais o que aprender na Bíblia ainda, né? Temos ainda um caminho pela frente, né? E Deus vai trabalhando no coração de cada um. Como eu disse, é uma decisão muito pessoal, né? Tanto quanto o casamento também é uma decisão muito pessoal. Ninguém pode obrigar ninguém a nada, né? Mas assim, estão todos convidados já então para o batismo da Regina e do Tadeu, né? Nós vamos ver aí o momento certo, a data, o local direitinho, né? E no dia 19, eu gostaria de vê-los, então, lá. Eu quero conhecer vocês pessoalmente, né? A gente só vê o rostinho aqui todo esse tempo, né? E acho que é o momento que dá para fazer isso, porque eu estarei aí em São Paulo. Tá bom? E eu seria, assim, um tanto, talvez até ingrato ou egoísta, né? Se eu não lhes apresentasse aquilo que para mim foi tão bom, tão gratificante, né?
E a comunidade em que eu me sinto, não é só sentir, né? Claro que não. Até aqui a gente falou de verdades bíblicas que são seguidas, né, por uma igreja, uma comunidade, né? Isso tem que ficar bem claro. Mas assim, aquilo que para mim fez tão bem, tem sido uma bênção tão grande, né? Caminhar, e nós vimos aqui que Deus acrescentava a comunidade. Qual comunidade, né? Então essa pergunta tem que ser feita, tem que ser analisada. E eu entendo que Deus vai dar o tempo e a revelação para vocês, levando em conta tudo que nós já aprendemos até aqui, né? Mas vamos dar tempo ao Espírito Santo, com certeza, né? Ele respeita a caminhada de cada um, tá bom? E vamos ao Apocalipse lá, que a gente tem que ver muita coisa séria ali, importante, né? No grupo. André e Júlia continuarão conosco lá no WhatsApp, pelo menos, né? E aí partilhamos ali os conteúdos, né? E nós temos pessoas novas lá também que são especiais, né? Que Deus... A Valéria não conheceu ainda nem o Newton, né? Mas os demais já conheceram, né? A Júlia também não, né? A Juliana. São pessoas muito especiais também que querem conhecer a palavra de Deus, e tem uma pastora, uma presbítera, né? A Batista lá que está com a gente, pessoa iluminada, uma pessoa muito boa também. Vai ser uma nova aventura bem legal. Tenho certeza. Tá bom? Tá bom. Posso orar, então? Pode. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esses estudos que tivemos até aqui, por tantas verdades que nos foram reveladas, verdades que nos trazem esperança, certeza, e que nos mostram que Tu és um Deus racional, um Deus de amor, mas que também leva em conta os nossos sentimentos, a nossa realidade. Obrigado, Pai, por tudo que nós descobrimos na Tua palavra. Pedimos forças para colocar em prática, possamos viver cada dia tudo que aprendemos e também colocar em prática o que aprendemos. Nós entendemos que o batismo é uma ordenança sagrada, uma instituição sagrada que foi criada por Ti, Senhor, para o nosso bem também, para que nós possamos nos comprometer com aquilo que nós entendemos. Nós vimos que Jesus passou por isso, aquele eunuco etíope, Paulo e tantos outros também passaram. É uma experiência maravilhosa, de compromisso, de renascimento. Obrigado pela decisão do Tadeu e da Regina, que eles permaneçam firmes nesse propósito, que seja realmente um momento muito especial para eles. Nós também colocamos, Senhor, em Tuas mãos cada um dos demais aqui do grupo, para que no tempo certo, movidos pelo Espírito Santo, também possam tomar a decisão que devem tomar. Continua guiando, Senhor, a vida deles e a minha também. Que nós prossigamos levando essa mensagem às pessoas que não Te conhecem ainda, e que em breve possamos ver Jesus voltar, estar preparados para encontrá-lo. Dá-nos a Tua paz, abençoa o grupo que vai começar o estudo do Apocalipse, que já começou, possamos prosseguir também com esses estudos, descobrindo coisas importantes também para a nossa vida espiritual, coisas para este momento que o mundo vive. Abençoa cada um aqui presente. Nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Uma boa noite. Lá no grupo eu vou colocar mais informações sobre o dia 19, tá bom? Certinho lá o endereço, o horário, para que tenhamos um encontro feliz aí. E vou colocar também o estudo de hoje ali para vocês reverem em algum momento aí. Tá? Ok. Ok. Deus. Obrigado. Boa noite. Então, agora até segunda-feira, né? Caso Até segunda. haja tempo, a gente vai conversar. Tchau, tchau. Valeu, Foi muito bom tchau, conhecer tchau. vocês, viu? André e Júlia. Sucesso. Boa sorte. Vamos deixar Da saudades. gente também. Continuamos Foi incrível conhecer todos online. vocês. A gente marca a pizza aqui, tá, gente? Pronto. Pra Fechado. matar a saudade. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.